cambada, como é que vocês estão? Beleza? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal aqui da RBO no YouTube. Já corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda o canal aqui, ajuda a RBO, pessoal, que tem muito conteúdo legal para vir ainda, tanto para galera iniciante quanto para galera experiente. O conteúdo aqui vai ser bem vasto para alcançar todo mundo e, como já foi dito aqui, eu sempre falo isso, a ideia é transformar o canal da RBO em um portal. Desde você que quer iniciar até você que já é mais experiente, a gente vai trazer informações de todos os gêneros para todo mundo. Então curte o canal, compartilha com os amigos aí, vamos colocar a RBO lá em cima para que a gente tenha, nós aeromodelistas, o maior portal de aeromodelismo do Brasil. Antes de iniciar o vídeo de hoje, eu já queria agradecer aos patrocinadores do canal. Já tem gente patrocinando o canal da RBO aqui no YouTube, tá, pessoal? Queria mandar um abraço pro Betão, da Aeroshock, tá aqui, ó. O Betão, ele tem uma série de aeromodelos para você que é iniciante, para você que já é avançado. Esses aeromodelos chamados de Shock Fly, são custos bem bacanas para você que é iniciante. Vai ter aeromodelos de asa alta, treinadores, e para você que já é mais experiente também vão ter aeromodelos bem agressivos, tá? Queria mandar um abraço também para a galera da MHS, para o Marcelão lá, também que apoia o canal aqui da RBO, tá? A MHS, ela produz hélices para aeromodelos, especificamente mais para aeromodelos elétricos, mas tem hélice para Glow, tem hélice para gasolina. Então, ó, tá aqui o Instagram da MHS, tá? Vai estar aqui embaixo nos links e também vai estar aqui embaixo o Instagram da Aeroshock, tá bom? Então, se você estiver precisando de hélice ou estiver precisando de aeromodelo, fala lá com o Betão ou fala lá com o Marcelão, beleza? E hoje, pessoal, o vídeo de hoje é a continuação da série Conhecendo o Meu Rádio. O que nós vamos tratar no vídeo de hoje? O vídeo de hoje ele é especial, ele tem a participação de um amigo meu lá do Ceará, o Emilson, e muita gente do aeromodelismo conhece, ele saca muito. O vídeo de hoje está muito top. No vídeo primeiro, que foi feito por mim, eu tratei sobre dual rate. No vídeo de hoje, o Emilson vai tratar sobre exponencial. Vale muito a pena, o conteúdo está muito rico e eu acredito que vai te ajudar em muitas coisas no aeromodelismo. O Emilson preparou esse material com o maior carinho, explicações teóricas e explicações práticas, a configuração em rádios JET, em rádios Futaba, em rádios FR Sky. Tá muito legal o vídeo, eu peço que você não perca, tá? Nós temos o primeiro vídeo que foi inaugurado com o dual rate, agora nós temos o segundo vídeo da série Conhecendo o Meu Rádio com a função exponencial. Beleza, pessoal? Vocês vão saber o que é, como configura e para que serve. Tá muito bacana o vídeo. Então, vamos pro vídeo, tá? Sem mais delongas, se liga aí e curte aí. Valeu! Fala, galera da RBO, sou Emilson Rocha, sou de Jaguaruana, aqui interior do Ceará, faço parte do clube Aerojaguar. Nos sigam nas nossas redes sociais. Estou aqui para contribuir com o canal, pedido do João Vitor, através da série Conhecendo o Meu Rádio. Nesta série iremos abordar algumas funções dos rádios, iremos conhecer as funcionalidades dos rádios e entender de forma técnica e genérica estas funcionalidades, independentemente da marca e do modelo de rádio. Tentaremos realizar testes e ensaios com rádios de vários fabricantes para que a gente entenda como se comporta cada uma das funcionalidades, para que serve cada uma das funcionalidades e como configurá-las. Então, para saber um pouco mais sobre o assunto, continua no vídeo e vamos lá. Bom, pessoal, antes de entender e de aprender a configurar as funções exponenciais aqui dos nossos rádios, nós precisamos entender o que é a função exponencial. Por que ela se chama função exponencial e qual a necessidade da existência da função exponencial. Procurei aqui um texto que mostre para a gente a definição da função exponencial. Coincidentemente ou não, né, nossos gráficos da função exponencial dos nossos rádios são bem parecidos com essa curva desse gráfico de função exponencial. Então vocês podem entender melhor como funciona a função exponencial aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu desenvolvi um desenho de uma estrutura, né, semelhante à que a gente usa nos nossos aviões. Se vocês observarem aqui, nós temos um servo, um braço de servo, uma haste com ball-links, né? Eu não desenhei em detalhes, mas seria uma haste com ball-links, o horn, e aqui seria a superfície de comando. A partir do movimento do braço de servo, o horn se deslocaria até aqui ou até aqui, por exemplo. Eu gostaria de mostrar com esse desenho para vocês que, a partir do momento em que eu começo a movimentar o servo, né, a deslocar o braço do servo, a realizar o movimento no meu servo, e esse movimento, se a gente observar aqui o movimento proporcional a 10% do movimento do servo, né, nós
compramos servos aí de 120 graus, ou seja, 60 do centro até uma extremidade e 60 do centro até outra extremidade. Ou servos de 180 graus, 90 para cada lado, né? Os mais utilizados nos aeromodelos são servos de 120 graus. Então esses servos aqui vão até 60 graus para um lado ou 60 graus para o outro. Quanto mais perpendicular esse braço de servo tiver com a haste do comando, mais movimento ele vai transferir para a haste, né? Comparado a uma posição em que o braço de servo esteja paralelo à haste do comando, ou seja, mais próximo do fim do curso nesse sentido e mais próximo do fim do curso nesse sentido. 10 graus de rotação do braço do servo aqui no início do curso provoca um movimento de 6,6 milímetros nesse ponto e aqui também no horn, 6,6 milímetros. O movimento de 50 graus no servo provoca um deslocamento de 29,88 milímetros no horn, tá? 50 graus provocou 29 milímetros de deslocamento. Ora, se 10 graus provocou 6,6 milímetros, 50 graus deveria ter provocado 5 vezes esse deslocamento, tá? O movimento relacionado a 50 graus, né? Se o movimento da superfície de comando aqui fosse proporcional ao movimento do servo, esse deslocamento aqui deveria ter sido 33 graus, certo? 33 graus não, 33 milímetros, pessoal. 33 milímetros deveria ser esse deslocamento, tendo em vista que o movimento de 50 graus seria 5 vezes o deslocamento de 6,6 milímetros. Mas por que não é, pessoal? Porque aqui, ó, quanto mais próximo do fim do movimento, mais paralelo está o movimento do braço de servo à haste de comando. Percebam que de 50 graus a 60 graus, nós tínhamos aqui com 50 graus um deslocamento de 29,88 milímetros. Agora nós deslocamos aqui o braço de servo para 60 graus e o deslocamento só mudou 4,56 milímetros. Então, de 50 graus a 60 graus, nós tivemos um deslocamento de 4,56 milímetros. Percebam, nós tivemos uma variação de 10 graus, de 50 a 60 deu 10 graus, a variação foi 4,56 milímetros. Lá no início do curso, de 0 grau a 10 graus, nós tivemos uma variação de 6,6 milímetros. No início do curso, o movimento de 10 graus a rotação de 10 graus nos fornecia um movimento de 6,6 milímetros no horn. No fim do curso, uma rotação de 10 graus nos fornece um movimento de 4,56 milímetros no horn. Isso quer dizer que no final do curso aqui, mais precisamente nos últimos 10 graus, nós só temos 69% do curso que tínhamos nos 10 graus iniciais do curso do servo. Então, o movimento no final da superfície é em torno de 31% menor do que o comando aqui no movimento inicial do servo. Então, pessoal, nós podemos concluir que, a partir dessa informação, nós determinamos que o movimento do braço de servo aqui no final do curso provoca um movimento bem menor, né, comparado ao início do curso, ao movimento do mesmo servo no início do curso. O movimento do stick do nosso rádio, por exemplo, o movimento do comando do nosso rádio, ele é proporcional ao movimento do servo, ou o inverso, né? O movimento do servo, a rotação do servo é proporcional ao movimento do stick aqui, ó, do nosso potenciômetro do nosso rádio. Então, o movimento do servo é proporcional ao movimento do comando. Porém, o movimento da superfície não é linear ao movimento do comando. A rotação do servo, sim, é linear, proporcional e linear ao movimento do comando. 10% de comando aqui no stick provocaria 10% de rotação no servo. 100% de comando no stick provocaria 100% de rotação no servo. 50% de comando no stick provocaria 50% de rotação no servo. Mas 10% de comando no stick não provoca 10% de comando no servo. 20% de comando no stick não provoca 20% de comando no servo, e isso também não se repete até o final do curso. No início do comando,
o servo provoca mais movimento na superfície do que no fim do comando. Então, o movimento da superfície não é linear ao movimento do stick no rádio. A gente consegue perceber que 10, 20, 30% de comando, e aí progredindo até os 100%, a gente consegue ver isso aqui funcionando na prática, tá? Quem tiver aí a necessidade de comprovar isso na prática, fica à vontade, vocês vão perceber que isso aqui de fato acontece na prática. Então 10% de comando vai dar um comando diferente no início do comando aqui para o final do comando. No início do comando do stick do rádio nós temos mais comando na superfície do que no final do stick do comando no stick do rádio, do movimento do stick do rádio, nós temos menos comando na superfície. Concluímos que o comando da superfície não é linear com o comando do stick. Isso faz com que a gente tenha o comando muito sensível no início e um pouco menos sensível no final. Então, percebeu-se a necessidade de linearizar o movimento da superfície com o movimento do comando no rádio, né? E assim criou-se as curvas exponenciais. Vamos entender um pouquinho mais como funcionam e para que servem as curvas exponenciais presentes nos nossos rádios. Aqui eu tenho um desenho de um plano. Esse plano é sempre visto nas telas dos nossos rádios, né? Aqui nós temos 0, seria tanto o ponto central do stick, né, do nosso comando, como seria aqui, por exemplo, o ponto central do sinal que vai para o nosso servo, né? Então, a gente pode aqui tentar entender que o stick aqui está no centro, como os nossos servos também estão no centro, né? Aqui eu tenho uma curva linear, ou uma reta, né? Uma curva linear é uma reta. Então, pessoal, ó, como nós podemos ver aqui, nós temos esse mesmo gráfico na tela do rádio, tá? E esse gráfico diz o seguinte para a gente. Para uma determinada quantidade de movimento aqui do meu stick, ó, 10%, 20%, até 100%, tá? Como vocês podem ver, ó, movimentando o stick, eu movimento essa linha vertical aqui na tela do rádio. Então eu vou movimentando aqui o comando, como vocês podem ver, e a reta vai se movendo em cima dessa reta aqui, ó, tá? O comando do meu stick vai se movendo em cima da reta. A partir do momento em que eu tenho uma reta, eu tenho uma função linear, 10% de comando aqui do meu stick vai dar 10% de comando no meu servo. 20% de comando no meu stick vai dar 20% de comando no meu servo. E assim sucessivamente, até 70, 80, 90, 100% de comando do stick vai dar 100% de comando no servo. Então esse comando do stick aqui, ó, ele é exatamente igual ao movimento do servo. Então movimento proporcional do servo, 10% de comando do stick, 10% de comando do servo e por aí vai. Beleza? Como vocês puderam ver, se o comando for linear, se não houver nenhum amortecimento aqui no início, não houver nenhuma função para reduzir o comando no servo, como vocês já viram anteriormente, o comando no stick não vai ficar linear com a superfície de comando lá do avião, certo? Independentemente de qual for, de qual seja a superfície. Portanto, dessa forma, a gente precisa fazer com que para 10% de comando no stick, eu não tenha 10% de comando no servo. Para 20% de comando no stick, eu não tenha 20% de comando no servo. Eu tenha um percentual menor de comando no servo. Para quê? Para que a minha superfície não fique com mais comando no início do movimento do meu stick em relação à mesma quantidade de movimento lá no final, certo? Então, dessa forma, entendendo isso aqui, a gente conclui e entende a necessidade de criarmos uma curva um pouco diferente. Essa curva diz o seguinte para a gente, ó. Para 10% de comando do meu stick, mesmo os 10% de movimento aqui, ó, do meu potenciômetro, né, no caso aqui, eu tenho apenas 5% de comando no meu servo, tá? Para 20% de comando no meu stick, eu tenho agora 10% de comando no meu servo. Vocês estão vendo aqui o cruzamento das duas linhas, como está bem diferente da outra folha. Puxando aqui mais para a direita, para 30% de comando no meu stick, agora eu tenho 15% de comando no meu servo. Para 20% de comando no meu stick, eu tenho aqui em torno de 40% de comando no stick, eu tenho 10, 20, 25, aproximadamente 25% de comando no servo.
Então, pessoal, ó, vou fazer só um comparativo. 50% de comando no stick, eu tenho agora 30% de comando no servo. Ó. 1, 2, 3. Dá para ver? Deixa eu aproximar melhor aqui. Aproximar mais. Ó. Então, essa curva, com 50% de comando no stick, eu tenho 30% de comando no servo. Na outra folha, nós vimos que nós tínhamos uma reta. E essa reta, para 50% de comando no stick, eu tinha 50% de comando no servo. No vídeo anterior dessa série, da série Conhecendo o Meu Rádio, o João Vitor falou sobre dual rates, certo? Ele mostrou que essa curva, além de esse gráfico, né? Além de nos permitir, nos nossos rádios, nos permitirem configurar essa curva, ou seja, colocar uma curva exponencial aqui, ele também nos permite diminuir a quantidade de comando máxima que aquele comando, que o movimento máximo do meu stick aqui, do meu potenciômetro, vai provocar lá no servo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um rate de 50%, com o máximo de comando no rádio, eu só vou ter 50% de comando no servo. E aí, colocando uma curva exponencial, eu achato muito mais ainda o meu comando. Pessoal, uma quantidade de exponencial razoável, ela meio que lineariza o movimento da superfície com o movimento do nosso stick aqui, ó, com o movimento do nosso rádio. Porém, muita exponencial atrapalha. Outra coisa que atrapalha muito, exponencial sendo utilizada de forma errônea, de forma equivocada, tá? Então, assim, existe uma particularidade de alguns rádios, como por exemplo os rádios da marca Futaba, é que o valor da configuração aqui do exponencial é o oposto dos outros rádios. Então, já vi gente configurar exponencial errado. Como? Se você olhar, ó, essa curva do gráfico esquerdo mostra que para 10% de comando do meu stick, eu tinha 5% de comando no servo. Para 50% de comando no meu stick, eu tinha 30% de comando no servo. Então, eu tinha um movimento não linear que fazia com que eu diminuísse o comando do servo para uma quantidade igual de comando no meu stick, comparando com o gráfico anterior, que é esse gráfico aqui. Se a gente fizer uma curva diferente, oposta a essa curva anterior, nós vamos perceber que para 10% de comando no meu stick, eu tenho agora 20% de comando no meu servo. Dá para perceber a diferença? 20% de comando no stick, 10% de comando no servo. 10% de comando no stick, ou seja, no comando aqui do rádio, 20% agora de comando no servo. Pessoal, isso aqui multiplica a sensibilidade que a superfície de comando teria para um dado movimento aqui no início do curso do stick. E provocaria pouquíssimo comando lá no final. Ó. Então, 10% de comando no stick aqui no início do curso do servo, né, ó, vai provocar 20% de comando no servo. E 10% de comando no stick, ou seja, de 90% a 100% de comando no meu stick só provoca um movimento de 5% aqui no servo, certo? Então perceberam a necessidade de configurar de forma correta uma curva exponencial dos nossos aviões? Existem também, pessoal, diversos outros tipos de curva, como curvas por ponto e outras, tá? A depender do tipo de rádio, do modelo de rádio, né, da data de fabricação do rádio, os rádios mais modernos possibilitam mais curvas. Essa curva aqui, pessoal, ó, a exponencial foi feita para ajudar os aeromodelistas, certo? Como? Linearizando o comando do stick com o comando da superfície. Porém, muita gente, né, por tremer um pouco, por exemplo, voar aeromodelos com muita velocidade, como jatos, tá? E outros, utilizam um pouco mais de exponencial do que o normal. E a depender dessa quantidade exponencial utilizada, nós podemos ter um movimento que, aliás, um efeito que, em vez de ajudar o aeromodelista, vai atrapalhar. Se a gente observar, essa curva aqui, ó, nos mostra que 10% de comando da superfície, do stick aqui, ó, 10% de comando no rádio, no início do curso, vai dar aqui em torno de 2 ou 3% de comando no servo.
30% de comando no stick vai dar 5% de comando no servo. 50% de comando no stick vai dar em torno de 14% de comando no servo. Então, pessoal, no início o servo vai atuar pouquíssimo, certo? E aí você vai achar que tem pouco comando e vai puxando, vai movimentando o seu stick. De uma hora para outra a sua superfície movimenta muito rápido, de forma exponencial, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, de 80 a 90% de comando, nós temos aqui um deslocamento, ó, de aproximadamente, vamos olhar aqui, 25% de comando no servo. Então, 10% de comando aqui, ó, quase no fim do curso do stick, nós temos 25% de comando no servo. Então, pessoal, esse avião aqui ele pode ficar um pouco incontrolável, a depender da quantidade de comando que você tem e que você precise no momento do voo. Pode ser que o comando fique parecendo que você está batendo chave, né, para movimentar aquele comando. Fica pouquíssimo comando aqui no início e aí no final, quando você puxa um pouquinho, a superfície dá aquele salto, como a gente costuma dizer. Então, comando não pode ter excesso de exponencial, tá, pessoal? E se a exponencial for oposta, muito pior. Então, um pouquinho de movimento aqui já faz a superfície fazer isso aqui, ó. E aí lá no final tem pouquíssimo movimento, tá? Então, se ficou claro aqui para vocês, eu acho que a gente já pode mostrar aqui isso aqui funcionando na prática. Então, pessoal, se você tem uma forma mais fácil, melhor, se você tem algum comentário, alguma dúvida, alguma crítica, por favor, fala aqui nos comentários, diz aí pra gente o que você achou dessa explicação, dessa percepção da necessidade de se criar um exponencial, tá bom? Então, conto aí com a colaboração de todos. Vamos lá para o próximo passo aqui da nossa explicação. Bom, pessoal, agora eu configurei aqui uma curva linear no meu stick, certo? Semelhante a essa curva aqui que a gente acabou de demonstrar, com um comando menor no servo para a mesma quantidade de comando no stick, ou seja, 50% de comando aqui no stick, eu tenho um comando bem menor no servo. Vamos comparar aqui, ó, um lado da curva está linear, o outro lado da curva está com 70% de exponencial. Vou puxar aqui um stick para aproximadamente 50% de comando. Deixa eu apontar aqui para vocês verem. Vou colocar aqui a linha próxima de 50% de comando. Em torno de 27 graus, por aí. Então, 55 graus, mais ou menos metade, 27 graus, 50% de comando. Agora, para o outro lado, onde está aplicada a curva de exponencial. Mesmo 50% de comando, observe essa linha aqui central, ó. Vou deixar a linha em cima dela lá. Eu tenho quantos graus de movimento? Tenho menos de 15 graus de movimento do meu servo. Menos de 15 graus de movimento na superfície. Para os mesmos 50% de comando para o outro lado, 27 graus de comando no servo, 27 graus de comando na superfície. Um pouquinho menos de comando na superfície, certo? Então, se eu diminuir aqui a exponencial, vou colocar aqui 40%, 70% seria exagerado, né? Mas deu para perceber bem que ele suaviza o comando. Então aqui, ó, 40% de exponencial provoca aqui um movimento menor que 20 graus de rotação no servo, menor que 20 graus de movimento da superfície, tá? Pro outro lado, 50% de comando, 27 graus. Então, pessoal, dessa forma a gente consegue suavizar o comando no início do curso e esse comando vai ser um pouquinho agressivo, mais agressivo do que o normal no fim do curso. Vou exagerar aqui no exponencial para vocês verem o que acontece. 95% exponencial, como vocês podem ver aqui, ó. Olha como é que fica a curva. Vou iniciar o movimento, ó, no stick, ó. Então, movimento muito meu stick, 50% de movimento no stick, pouco mais de 5% de comando. Como vocês podem ver, pouco mais de 5% não, de 5 graus de comando. Agora eu vou elevando um pouquinho o movimento lá do meu stick. Olha aqui, ó, o salto que dá no comando para os mesmos 5% de movimento no stick, praticamente, ó. Então é isso que eu falo, que às vezes as pessoas exageram no exponencial, e esse exagero no exponencial
torna o seu comando um pouco impreciso, digamos assim. Quem é que costuma fazer isso? Às vezes as pessoas vão voar, aeromodelos, utilizam braços de servo muito grandes e fazem com que o movimento da superfície fique exagerado para a quantidade de comando que se utiliza. Então, para não deixar o avião muito agressivo, utiliza muito exponencial. E aí acontece um efeito indesejável. Às vezes você precisa de um pouquinho mais de comando, você puxa um pouco mais o comando, o avião dá aquele salto, né? A superfície faz aquele movimento brusco e aí o seu avião fica muito agressivo, né? O seu avião não fica confortável de voar, digamos assim. Como vocês podem ver, aqui nós temos uma curva exponencial negativa. No Futaba, a curva exponencial, para ficar amortecendo o comando no início, o valor tem que ser negativo. Veja como era. Eu movimentava muito a superfície, movimentava muito o stick para ter pouco movimento aqui no comando. E agora, eu tenho um pouquinho de movimento no stick e muito movimento na superfície aqui, ó, no servo e na superfície de comando. Por quê? Porque a curva está para um pequeno movimento no comando, um grande movimento na superfície de comando. Ou seja, a curva está parecida com essa curva aqui, ó, que a gente descreveu. Pouco movimento no comando, muito movimento no servo aqui no início. E no final, pouco movimento do comando para muito movimento lá do stick, ó. Como vocês podem ver, eu mexo muito, aqui mexe pouco. Aqui no início, ó, mexo pouco e aqui mexe muito, beleza? Então, pessoal, como vocês puderam ver, agora, né, nós temos como entender de fato para que serve a curva exponencial, como ela se dá aqui no gráfico, né, como a gente identificar se eu estou configurando corretamente ou não a curva exponencial. E a gente pode perceber também que a gente pode criar diferentes quantidades de exponencial, pode determinar diferentes quantidades de exponencial para os nossos comandos, né, à medida que a gente vai configurando chaves para selecionar essa quantidade exponencial, tá? Então vou colocar aqui na posição melhor para vocês, ó. Eu coloquei essa chave aqui para movimentar, para mudar a minha quantidade exponencial, coloquei o switch D, certo? Na posição central ele vai passar para o exponencial 2 aqui e na posição todo baixo vai passar para a posição 3. E aí, ó, eu configurei três curvas exponenciais diferentes. Lembrando que a mesma coisa pode acontecer com os rates, como o João Vitor falou no último vídeo. Seleciono lá qual é a chave que vai mudar o rate, ó, diminuir a quantidade de comando, vocês podem ver, tá? E também coloquei a quantidade exponencial. Segunda posição, posso mexer na quantidade de comando, por exemplo, 60%. Terceira posição, 100% e mais exponencial. Então coloquei aqui 40% de comando, 30% exponencial, 60% de comando, 45% exponencial e 100% de comando, 60% exponencial. Nesse rádio, eu tenho que repetir a mesma coisa do outro lado, ou eu posso deixar diferente. Vai depender muito de quem está configurando e o tipo de avião, tá bom, pessoal? Então a opção é deixar diferente. Outro detalhe que eu posso mostrar aqui para vocês. Eu quero mostrar para vocês de forma genérica como chegar nas configurações de dual rate de cada rádio, tá? Então assim, você vai procurar nas configurações de modelo do seu rádio, vai ter lá ou DR, né, D/R, dual rate, ou então D/EXP, que é de exponencial. Nesse rádio aqui especificamente a gente tem aqui, ó, dual rate, aileron, profundor, leme, certo? E motor. Então às vezes a gente pode precisar colocar um pouco de exponencial aqui, ó, no motor para suavizar aqui a aceleração no início. Quando o avião está acelerando muito rápido aqui no início, você suaviza aqui a aceleração no início e tenta deixar a aceleração linear com o movimento do stick. Então, para 50% de movimento do stick, eu tenho 50% de rotação lá. Com o tacômetro você ajusta isso, certo? A gente tem como escolher qual chave nesse rádio, qual switch, A, B, C, D, E, F, G, H. Então eu escolho qual chave e, a depender da chave, por exemplo, eu escolho qual posição daquela chave eu quero acionar aquela quantidade exponencial e de dual rate, tá? Bom, pessoal, nem todo rádio nos proporciona isso, nem todo rádio nos deixa escolher qual chave. Formas de entrar nas configurações desse rádio.
aqui bem rápido, de uma forma bem rápida, para a gente entender como as diferenças de rádio e modelo, que vocês vão ver que alguns modelos trazem as chaves pré-configuradas. Então o aileron sempre vai ser essa chave, profundor sempre vai ser essa chave e o leme sempre vai ser essa chave aqui, tá? Dependendo do modelo de rádio, você não escolhe qual chave colocar. Esse aqui, por exemplo, eu poderia colocar a configuração de rate de todos os comandos na mesma chave. Outros rádios já não deixam isso acontecer, já não deixam a gente fazer isso, beleza? Então deixa eu pegar aqui outros modelos de rádio para a gente ir vendo como é que entra nas configurações de dual rate e como se altera essas configurações. Então, pessoal, tenho aqui um rádio da marca Jet. Esse modelo aqui é o DS12, certo? Vou entrar aqui nas configurações, ó. Tá aqui, ó, dual rate exponencial. Vou entrar no dual rate exponencial. Dual rate exponencial aqui está padrão, configuração padrão. Vou entrar na configuração dual rate exponencial. Aqui eu vou escolher qual switch eu vou mudar essa configuração dual rate exponencial. Aileron a gente costuma usar essa chave, então eu vou escolher essa chave aqui, ó, para mudar o dual rate exponencial, tá? Vou deixar ela aqui proporcional para eu ter 3 configurações de rate, ó. 1, 2 e 3. Então, posição 1, posição 2, posição 3. Então já selecionei a chave. Agora eu vou lá e mudo a quantidade de rate. Nessa posição eu quero, por exemplo, 50% de comando. Bato a chave. Nessa posição eu quero 75% de comando. Nessa posição eu quero full comando, 100%. Então percebam que eu mudo a quantidade de comando. Eu suavizo a curva aqui, ó. Eu não levo o meu comando até o final, como vocês podem ver, certo? Da mesma forma eu posso ir lá e configurar a quantidade exponencial. Veja, no Futaba era negativo, aqui é negativo? Não, assim eu intensifico a quantidade de comando, ó, no início do curso e suavizo lá no fim do curso. Então é o oposto. Aqui no Jet é exponencial positivo mesmo, o valor é positivo. Então, ó, 30% de exponencial. Bati a chave para 75% de comando. Vou colocar aqui, por exemplo, 40% de exponencial. E aqui, 100% de comando. Vou colocar aqui, por exemplo, 50% de exponencial. Vou exagerar para vocês verem a curva funcionando direitinho, tá? Então, tá aqui, ó, o ponto se movendo aí na linha, na curva, indicando que a gente tem uma quantidade de exponencial diferente para cada rate. Beleza, pessoal? Então, configurei o aileron, ó, 100%, 50% exponencial, 75%, 40% exponencial, 50%, 30% exponencial. Faço isso em todos os comandos, certo? Tá configurado no Jet. Agora vamos entender em outra marca de rádio. Bom, pessoal, eu tenho aqui um rádio JR, precisamente um XG8, modelo XG8, tá? Vou entrar aqui nas configurações de dual rate exponencial. Dual rate exponencial, vou clicar aqui novamente. Aqui eu escolho qual superfície de comando eu vou configurar, por exemplo, aqui aileron, certo? Aí, na outra página aqui eu escolho qual switch, tá? Aileron, profundor, leme aqui, ó, HUD. E aí, vou lá e configuro. Se você olhar, ó, aileron, ó, posição 0, posição 1, posição 2. Deixa eu levantar aqui para ficar melhor para vocês. Ó, você olhar, ó, posição 0, posição 1, aqui, posição 2, certo? Vou bater aqui o switch do aileron e ele vai mudar. Então aqui posição 0, 100%, dual rate. Posição 1 eu posso diminuir o rate e posição 2 diminuir mais ainda, ou aumentar, né? Fazendo o oposto aqui, 100%, posição 2, 76%, posição 0, 50%, ó. 50%, 76%, 100%. Isso foi o rate. Exponencial, ó, positiva mais uma vez. Linear não. Vou colocar aqui exagerado a curva, 40%, e agora mais exagerado ainda para vocês verem, 60%. Então, ó, posição 0 do aileron, 50%, 42%,
76%, 40% de exponencial e 100% de comando, 60% de exponencial. Então assim se configura dual rate exponencial no XG8 JR. Muitos rádios JR têm esse mesmo menu, né? Inclusive os Spectrum também, DX18 e outros. Ó, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver direito, né? O display é um pouco apagado, mas eu vou tentar aqui mostrar para vocês a configuração. Mesma configuração nesse rádio. O conhecido, né? O famoso Turnigy. Deixa eu ver aqui uma posição boa para que a gente consiga ver. Pronto, acho que dá para ver assim. Então vou entrar aqui na configuração, ó, menu, aperto seguro. Vou aqui para configurações. Lá aqui, ó, dual rate exponencial, entro, aileron, leme, profundor, aileron, leme, profundor. Então, profundor, pessoal, você vai configurar dual rate exponencial aqui, ó, apenas nessa chave, ó. Você não tem como alterar a chave nesse rádio, tá? Nesse rádio a configuração é nessa chave. No profundor, se for aileron, ó, se você olhar, muda de ligado ou desligado aqui, ó, nessa chave aqui, ó. Se você olhar aqui no cantinho do rádio tem, ó, desligado, ligado. Leme é essa chave. Eu estava configurando o leme, tá, pessoal? Então, profundor é essa chave. Então vou diminuir aqui o comando profundor. Bati a chave 100%, voltei a chave 30%, vou colocar exponencial. Vou bater a chave, vou colocar novamente exponencial. Então, ó, profundor 100% de comando, 70% exponencial, ou 30% de comando, 17% exponencial. Tudo isso nessa chave. E aileron sempre nessa chave, tá, pessoal? Então, esse Turnigy 9X, ele não deixa a gente trocar a chave. Aqui, pessoal, mais um rádio da Turnigy, conhecido também 9X. Vou entrar aqui nas configurações, ó, botão direito aqui desse seletor. Então, a gente tem aqui a configuração, ó, de qual comando, leme, profundor, motor e aileron, quantidade exponencial. Aqui é o rate e aqui qual superfície, aliás, qual comando, qual chave vai controlar essa quantidade exponencial. Então aqui, selecionando esse lugar, eu simplesmente escolho a chave. De novo, selecionando, pronto, mesma chave. Vou lá, ó, comando baixo, comando alto, comando baixo, comando alto. E aí eu mudo a quantidade exponencial para cada exponencial e rate, né? Para cada comando. Comando médio aí, comando alto, ó. Como vocês podem ver a curva sendo alterada. Então, como vocês podem ver aí, ó. Certo? Isso para o aileron. Então, nesse rádio aqui, como vocês puderam ver, eu coloquei para configurar o exponencial e o dual rate do aileron, essa chave aqui, que especificamente naturalmente é utilizada para profundor. Então seria aileron, profundor e leme, tá? Mesmo assim, esse rádio a gente pode escolher qualquer chave para configurar qualquer comando de rate exponencial, certo? Inclusive todos eles podem ficar na mesma chave. Por último, nós temos aqui o Tandem X20S, como se diz por aqui no Brasil, né? Vou entrar aqui no Mixer e mostrar para vocês como nós configuraríamos dual rate exponencial nesse rádio. Então aqui, como vocês podem ver, nós temos que adicionar as curvas, ó. Então aqui os rates, só vem o rate de 100% pré-configurado. Então eu vou lá e adiciono uma nova curva. Essa nova curva vai precisar de um switch para controlar a ativação dessa curva, né? Então vou lá e escolho qual switch, por exemplo, esse switch aqui, ó. Saio. Escolho a quantidade de comando que eu quero, por exemplo, 60% nesse rate. No rate anterior, eu posso escolher 40% de comando, ó, por exemplo. E aí eu posso escolher mais uma curva, colocar aqui a última posição dessa chave. E aí eu posso ir lá e escolher o meu 100%.
por exemplo, tá? Então aqui eu venho aqui, ó, bato a chave e vejo a curva sendo alterada, a quantidade de comandos sendo alterada. Vejam que não tem exponencial nenhuma, todas as curvas estão lineares, porém com a quantidade de comando diferente. Então posso vir aqui e escolher um tipo de curva, uma curva exponencial ou adicionar uma curva diferente. Vamos escolher aqui uma curva exponencial e adicionar uma exponencial aqui, por exemplo, de 50% para esse rate, certo? Full comando, ó. Ou adicionar uma nova curva, vou escolher qual é a chave, exponencial, então dá um pouquinho mais de trabalho para adicionar novas curvas, né? Vou colocar aqui 80% exponencial para exagerar aqui, ó. Então 40% de comando, 50% exponencial, aí eu tenho 60% de comando, 80% exponencial, e vou adicionar uma nova curva de exponencial para a última posição da chave com, por exemplo, 90% exponencial, para vocês verem aqui como fica exagerada essa quantidade exponencial. Então fica muito exponencial, ficaria ruim até de controlar o avião, ó. Muito movimento aqui no início, pouco movimento no servo e depois muito movimento no servo. Ficaria horrível de controlar esse avião, mas é um exemplo. Então, como vocês podem ver, eu coloquei a curva padrão, a curva que já vem selecionada, né? Já vem setada aqui no rádio, que é a curva padrão. Eu não coloquei nenhuma chave para acionar. Se eu tiver com a chave da curva 2 acionada, ela também vai acionar o rate 2, ó, que é o switch D, eu seleciono. E a última posição desse mesmo switch seleciona tanto o último rate como a última exponencial, como vocês podem ver, ó, tanto 100% como 90% exponencial, tá? Claro que eu exagerei no exponencial aqui, pessoal, para vocês verem a curva, né? Então, é dessa forma que se seleciona, que se configura dual rate exponencial nesse rádio, tá? Eu posso também criar outras curvas, outros tipos de curva. Eu posso colocar vários rates, por exemplo, 5, 6 rates aqui para diferentes quantidades de chaves. A gente pode, é um assunto para um outro momento, mas a gente pode escolher rates exponenciais diferentes para cada flight mode, por exemplo, tá? Então, é um mundo, a configuração de rádio. Tem muita coisa para se explorar, tá? Então vai depender muito de quem está configurando, do tipo de modelo, da necessidade. Nem sempre tem necessidade de configurar tantas coisas, mas é bom que a gente conheça, né? Para que um dia a gente precise, a gente consiga utilizar. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. A gente ficou aí com a série Conhecendo o Meu Rádio, especificamente com a função exponencial hoje, tá bom? Então, até a próxima e comenta aí, deixa sua dúvida, deixa sua pergunta que nós estaremos respondendo aí nos próximos vídeos. Valeu, um abraço. Bom, se você chegou até aqui é porque você realmente assistiu o vídeo. Eu não falei para você que ia ser muito bacana? A riqueza de detalhes, a quantidade de informações trazidas é incrível, pessoal. As informações são trazidas de uma forma mais detalhada, foram feitas dessa forma para que a gente tenha conhecimentos de forma mais técnica, tá? E a gente possa utilizar isso no nosso dia a dia no hobby. Isso serve tanto para iniciantes quanto para pessoas que já têm um grau mais elevado de experiência no aeromodelismo. E o legal é que a gente consegue ver que muitas coisas que a gente acha que sabe, na verdade a gente não sabia, né? Então a explicação detalhada do stick, da quantidade de comando que você dá aqui para refletir lá na superfície de comando, os graus que correspondem, como você suaviza isso, vocês viram todos esses detalhes aí, né? E isso tudo é imprescindível, pessoal, pra gente que era modelista. Tem gente que tem uma sensibilidade muito grande, que a pessoa é muito precisa nos comandos, então ela consegue, ainda que não utilize exponencial, dosar a quantidade de comandos exata que o aeromodelo precisa. Já tem pessoas que não, que elas têm um pouco de dificuldade, então acaba que esses comandos muito bruscos acabam refletindo no aeromodelo. E é para isso que serve o exponencial. Ele reduz essa agressividade ou ele aumenta, como foi visto no vídeo, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curte, compartilha, deixa suas dúvidas aqui embaixo, a gente vai estar respondendo. O Emilson vai estar acompanhando também os vídeos aqui na RBO e vai estar respondendo, vai estar ajudando todo mundo. Segue o Emilson lá nas redes sociais dele, Emilson Rocha, tá? Lá pelo Instagram da RBO tem ele lá também, tá bom? Eu vou deixar o Instagram dele lá. E qualquer dúvida, manda aqui pra gente.
vamos compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que a gente puder e vamos divulgar a RBO no YouTube. Pessoal, com a ajuda de vocês, com a contribuição de todo mundo, como está sendo feito nesse vídeo aqui, através do Emilson, que está lá no Ceará. Eu estou aqui no Acre, ele está lá no Ceará, e a gente fez essa união, a gente está compartilhando informações, está sendo sensacional tudo isso para passar para vocês. É um trabalho, não pensem que é fácil, entrar em contato, manda vídeo, edita, corta, manda de volta, sabe? Isso tudo, pessoal, é trabalhoso. Então a única coisa que eu peço para vocês é curtam, sigam o canal, compartilhem com os amigos e dá essa força pra gente aí, porque a criação de conteúdo não é fácil, tá? Mas eu sei que vale a pena porque é uma coisa que eu gosto e sei que vai ajudar você também. Beleza, cambada? Então tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço, fui!